Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Joelson Bonfim. Hoje vamos refletir sobre um tema profundo e desafiador. Os pecados que, segundo a palavra de Deus, não têm perdão. Este é o assunto que nos chama à reverência e ao temor diante da santidade de Deus. Vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre esses pecados, contextos e exemplos que nos ajudam a compreender a seriedade de nossas escolhas espirituais. E se eu fosse você, assistiria este vídeo até o fim. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dá um like, se inscreva, toque no sininho todas e receba aviso de um novo vídeo. Quero apresentar 3 pecados que, segundo a palavra de Deus, não têm perdão. Primeiro, não perdoar os pecados do próximo. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina claramente que o perdão é uma condição para recebermos o perdão de Deus. No capítulo 6, o versículo 14 a 15, este Evangelho, Cristo é bem claro. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Este versículo nos mostra que o perdão é uma via de mão dupla. Quando nós recusamos a perdoar, estamos fechando a porta para a graça de Deus em nossas vidas. Precisamos perdoar, não só ao nosso irmão, mas também ao nosso próximo. Jesus nos ensina por meio da parábola do servo impiedoso, um exemplo poderoso sobre a importância do perdão. Mateus 18, 23 a 35. Nesta história, um servo que devia uma enorme quantia foi perdoado pelo seu senhor. No entanto, ele não demonstrou a mesma misericórdia ao seu companheiro, que ele devia uma quantia muito menor. Como resultado, o Senhor retirou o perdão concedido e entregou o seu servo aos torturadores. Se não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. E logo não entraremos no reino de Deus. Veja que Jesus conclui a parábola com estas palavras: assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 35. Esta parábola nos ensina que o perdão que recebemos de Deus deve ser refletido em nossas atitudes para com os outros. Os outros podem ser seu parente, como seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, primos e etc. Vemos então o perigo da amargura e do rancor. Não deixe que Satanás te engane, te influencie a odiar o teu próximo. Tire todo o rancor, toda mágoa, toda amargura de sua vida. Tenha paz e seja feliz na direção do Espírito Santo de Deus. A falta de perdão pode levar à amargura e ao rancor, que são barreiras espirituais. Efésios 4, 31 a 32, Paulo nos exorta. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando não perdoamos, carregamos um peso que nos afasta da paz e da comunhão com Deus. O Espírito Santo se entristece com sua atitude, com minha atitude, atitude de egoísmo. Então, nos posicionemos. A Bíblia nos dá o exemplo de perdão. José e seus irmãos. O exemplo de José que, mesmo tendo sido vendido como escravo por seus irmãos, escolheu perdoar e reconciliou-se com eles. Gênesis 50, 15 a 21. Ele reconheceu que Deus tinha um propósito maior em sua vida. Na cruz, Jesus fez o mesmo. O maior exemplo de perdão é o próprio Jesus que, enquanto estava na cruz, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Não perdoar os pecados do próximo é um pecado que nos impede de experimentar plenamente a graça de Deus.
O perdão não é apenas um ato de obediência, mas também uma forma de libertação espiritual. Quando perdoamos, refletimos o caráter de Deus e abrimos espaço para a paz e a reconciliação. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, perdoando de coração e vivendo uma vida de comunhão com Deus e com seu irmão. Segundo, a blasfêmia com o Espírito Santo. Este pecado imperdoável é mencionado na Bíblia. Trata-se de uma rejeição consciente e deliberada da obra do Divino Espírito Santo. A pessoa que comete este pecado fecha completamente o coração para o arrependimento e para a reconciliação com Deus. Sem o Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos guia ao arrependimento, não há como reconhecer o perdão. No contexto bíblico de Mateus 12, 24, a advertência de Jesus sobre as blasfêmias contra o Espírito Santo ocorre em um momento específico. O fato é que os fariseus testemunharam Jesus expulsando demônios e realizando milagres. Mas atribuíram essas obras ao poder de Beelzebul, a Satanás, ao príncipe dos demônios. Jesus respondeu: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, não chegou a vocês o reino de Deus. Mateus 12, 28. Ao rejeitar a obra do Espírito Santo e atribuí-la ao maligno, os fariseus demonstraram um endurecimento de coração que os afastava da verdade e do arrependimento. Alguns exemplos bíblicos se dão com os fariseus. Como mencionamos, os fariseus acusaram Jesus de agir pelo poder de Satanás, mesmo vendo os milagres que ele fazia pelo Espírito Santo. Este é o exemplo clássico de blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que este pecado não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, porque a pessoa que comete rejeita a própria fonte de arrependimento e salvação. Sem o Espírito Santo, não há como reconhecer o pecado, buscar perdão ou aceitar a graça de Deus. Este pecado não é um erro comum ou uma dúvida passageira, mas uma decisão consciente e definitiva de rejeitar a obra de Deus. Talvez você esteja preocupado em ter cometido este pecado. Isto é um sinal de que você não o cometeu. A própria preocupação nos mostra que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você, trazendo arrependimento e vontade de buscar a Deus. O pecado imperdoável ocorre quando uma pessoa endurece todo o coração, que não deseja mais se reconciliar com Deus. Que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, aceitar a sua direção e viver em comunhão com Deus. Ele é rico em misericórdia e está sempre disposto a perdoar aquele que se arrepende de coração. Este ato de endurecimento do coração contra a verdade divina é um alerta para que não resistamos à ação do Espírito Santo em nossas vidas. O terceiro pecado, o pecado da apostasia. O perigo da apostasia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4 a 6, ele escreve: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando-o à desonra. Esta é uma das passagens mais desafiadoras e intensas das Escrituras. Ele trata da realidade da apostasia, ou seja, o afastamento consciente e deliberado da fé cristã. E ressalta as séries de implicações espirituais deste caminho. Não é um simples momento de dúvida ou fraqueza. É um afastamento voluntário e definitivo de alguém que já experimentou as verdades de Deus. O texto descreve pessoas que foram iluminadas pela verdade do Evangelho,
provaram o dom celestial da graça de Deus, participaram da obra do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra e dos poderes de Deus. Essas características nos mostram que a apostasia é um ato consciente de rejeição a Deus, algo profundamente sério. Os perigos da apostasia na igreja é uma ameaça real dentro da comunidade de fé. Algumas causas que incluem influências externas e internas, ensinos falsos, pressões da sociedade e tentações podem levar ao desvio. A falta da profundidade espiritual. Quando a fé não está alicerçada na palavra de Deus e na comunhão com Deus, torna-se vulnerável. Coração endurecido. O pecado deliberado e não confessado pode afastar a pessoa de Deus. O autor dos Hebreus nos alerta sobre o perigo de crucificar novamente o Filho de Deus ao nos afastar dele. Como permanecer firme e evitar a apostasia? Alimentar sua fé continuamente. Estude as Escrituras e medite nelas diariamente. Salmo 1 e 2. Mantenha a comunhão com o corpo de Cristo. Não negligencie a importância da igreja e do encorajamento mútuo. Hebreus 10, 24 a 25. Cultive um coração humilde e submisso a Deus. Busque sempre o arrependimento e uma vida de santidade. Ore e vigie. Conheça as fraquezas e dependa da força do Senhor. Mateus 26, 41. O texto de Hebreus nos lembra do preço estimável da salvação e da importância de viver uma vida que glorifique a Deus. A apostasia é uma tragédia espiritual, mas em Cristo encontramos força para permanecer firmes. Ele é fiel e está conosco em cada passo da nossa jornada. Que possamos guardar nossos corações e mente em Cristo Jesus, perseverando na fé até o fim. Queridos, estes pecados nos mostram a seriedade de nossa caminhada com Deus. A boa notícia é que o Senhor é rico em misericórdia e está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem de coração. Que possamos viver em humildade, buscando a direção do Espírito Santo e confessando nossa fé em Cristo. Assim, estaremos seguros na graça e no amor de Deus. Esta é a mensagem de Deus para o teu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.